Não há uma fórmula para o gnaticídio, nem um algoritmo que encontre uma razão para um pai tirar a vida dos seus filhos de uma forma tão fria e brutal. Não podemos culpar o movimento Q, nem os Illuminati, nem a religião, nem tampouco as crenças, porque milhões de pessoas seguem esses movimentos, esses cultos, essas ideologias e essas crenças e não tiram a vida nem dos seus, nem de outros. Será que se pode realmente atribuir a culpa a algo exterior à sua própria psique? Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime, um canal português e em português que fala de casos criminais no mundo. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa já no início o teu like, subscreve o canal se não és inscrito e ativa as notificações para que dessa forma, sempre que eu posto um vídeo, o YouTube te notifique e tu venhas assistir comigo e dessa forma me ajudes também aqui a crescer e a chegar a mais pessoinhas como nós. Aqui no canal tentamos sempre postar vídeos 2 vezes por semana, todas as quintas e domingos. Também costumo aqui fazer um alerta e hoje, o caso de hoje também é um caso bastante difícil, portanto nós aqui fazemos descrições que podem chocar as pessoas mais sensíveis e eventualmente até disputar algum gatilho. Portanto, se achas que não estás no teu melhor momento, talvez seja melhor assistires a outro vídeo, temos cá mais vídeos no canal, ou até mesmo a outro tipo de conteúdo. E agora, sem mais demoras, vamos apanhar um avião e vamos voar até à Riviera Americana, Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos, e conhecer a história de um homem, um marido, de um pai, filho, irmão e amigo, amado por todos e com uma vida maravilhosa, que acreditou numa conspiração que o levou a cometer o pior de todos os crimes. Matthew Taylor Coleman, ou Matt, ou Matty, como muitos o conheciam. Nós aqui vamos tratá-lo por Matt. O Matt então nasceu em 1981 em Santa Bárbara, Califórnia, e foi o primeiro filho biológico de John e Lori Coleman. O John, portanto, o pai tinha uma empresa de limpeza de carpetes e a Lori, a mãe, era uma pintora e ceramista. O casal, antes de, portanto, do Matt ter nascido, tinha adotado um menino a quem puseram o nome de Michael. E o Michael era então 2 anos mais velho que o Matt. Os meninos tiveram uma infância considerada feliz, os pais tinham realmente uma vida financeira estável e os meninos eram ali os meninos queridos dos papás. A sua comunidade era uma comunidade realmente bastante acolhedora e todos se conheciam. Os irmãos passavam os seus dias livres a andar de bicicleta, a subir às árvores e a surfar nas belas praias de Santa Bárbara, considerada também ali, como já disse, a Riviera Americana. E o surf era realmente algo que deixava Matt muito feliz, ele adorava surfar. Matt era também, segundo todos os que o conheceram, um rapaz de certo modo popular, até mesmo com as meninas, mas não era arrogante, não era convencido, era até considerado ali bastante humilde. Era também muito sensível, honesto e muito leal com os seus amigos. Era alguém que seria incapaz de ver um animal, por exemplo, a ser abusado e realmente não correr em seu auxílio. Era realmente um ser humano que amava as pessoas e que cuidava das pessoas. Era considerado um bom coração e um homem realmente de sorriso fácil. Rara será a foto que possam ver que na sua cara não haja rasgado um sorriso. Ele era um frequentador bastante devoto da Igreja Evangélica e, inclusive, frequentou a Universidade Evangélica de San Diego, onde se formou. Depois disso, organizava e participava em várias viagens missionárias, tanto pela Espanha como pelo México, enquanto envelhecia,
ia passando por várias igrejas onde orientava as crianças e lhes ensinava, portanto, espanhol. As crianças eram outra das suas paixões. E embora ele tivesse realmente o desejo de um dia constituir uma família e de ter filhos, foi apenas a 8 de janeiro de 2017, já com 36 anos, que Matt se casa com Abigail, uma mulher então 5 anos mais nova, que Matt conhece através de um grupo da igreja. A Abigail, ou Abby, como todos a chamavam, adorava também ela o desporto e trabalhava numa empresa internacional de suplementos alimentares. Após o casamento, o casal então arrenda uma casa perto de Henry Beach, que seria um local ali bastante popular para os amantes de surf, e é quando também então decidem iniciar um projeto próprio, formando uma escola de surf, a Love Water. Até porque realmente eles estavam no local ideal para fazer, portanto, essa escola, e a experiência de Matt em relação ao surf, tanto com o surf como com as crianças, fez com que realmente o casal avançasse com essa ideia e rapidamente a escola então começa a prosperar, até porque os pais conheciam Matt, quer fosse da igreja, quer fosse da comunidade, e sabiam o quanto ele era devoto às crianças, e por isso muitas vezes a Abby acabava por ir ajudar o marido na escola, apesar de manter sempre ali o seu trabalho na empresa onde estava. Em 2019 nasce o primeiro filho do casal, num parto natural e em casa, a quem põe o nome de Kaleo Sai Coleman. E no final de 2020 nasce então a pequenina Roxy. A Abby e as crianças tinham o hábito de passear ali diariamente pelas redondezas, onde iam cumprimentando ali a vizinhança, os vizinhos todos eles se conheciam, trocando ali acentos, sorrisos, dicas inclusive de jardinagem, e as crianças adoravam brincar com as pequenas estatuetas de animais que portanto, as pessoas, os vizinhos tinham ali nos seus jardins, e então eles consideravam aquilo quase como um jardim zoológico, quase privado, não é? E que eles tinham ali o privilégio de frequentar. A Abby era considerada uma ótima mãe, uma mãe presente e carinhosa ali para os seus pequenos, que eram realmente o centro do seu mundo. No dia 7 de agosto de 2021, Abby e Matt preparavam a sua Mercedes Sprinter para uma pequena viagem de férias em família, portanto, eles iriam acampar. E de repente, de uma forma assim meio que abrupta, Matt coloca os seus filhos dentro da carrinha e sai sem dar qualquer justificação a Abby, que estranha ali aquela atitude do marido. Entretanto, tenta contactar para o telefone dele, mas ele não atende. A Abby então decide aguardar ali mais algum tempo, não tivesse ele ido fazer alguma coisa e certamente voltaria, mas com a noite que começa ali a aproximar-se, decide realmente ligar para a polícia para dar conhecimento do desaparecimento do seu marido e dos seus dois filhos. Quando é questionada se realmente temia pela vida de algum deles, ela afirma que não vê motivo para isso, mas também não vê nenhuma razão para o marido ter saído assim sem dizer nada, porque eles não tinham discutido, não tinham brigado. Mas o facto de ele ter saído sem a cadeirinha portanto, do automóvel da pequena Roxy realmente preocupava, porque não era nada do pai pôr a filha em perigo. Muito embora ela voltasse a afirmar de que o marido seria incapaz de pôr a vida dos filhos em risco. Depois deste telefonema, tanto Abby como a polícia concordam realmente abordar até o dia seguinte para ver o que é que ia acontecer, pois provavelmente ele teria ido apenas arejar e não tardaria e ia voltar, só que não. No dia seguinte, Matt ainda não tinha voltado, nem tinha atendido o telefone ou respondido a qualquer mensagem enviada pela sua mulher.
Então a Abby dirige até à esquadra para realmente apresentar formalmente o desaparecimento de Matt e das crianças. Questionada sobre a vida do casal, tentando ali perceber se haveria algum motivo para que Matt partisse de livre vontade, Abby alega que era um casal feliz, não tinham nem brigas nem discussões assim de grande relevância, pelo que não, ele não teria motivos nenhuns para ir e muito menos para levar as crianças. Abby diz à polícia que tem realmente uma aplicação que é o Find My Phone, e foi assim que eles conseguiram rastrear o telemóvel do Matt e verificam que o telefone está ligado e encontra-se para lá da fronteira em solo mexicano. Automaticamente é destacada uma equipa do FBI para seguir o rasto ali do Matt e das crianças. Quando chegam à fronteira, cerca das 13 horas, deparam-se então com Matt a tentar passar a fronteira de regresso e quando é abordado pelos policiais não havia sinal das crianças e Matt estava sozinho. Quando lhe perguntam pelos filhos, ele apenas diz que teve que lhes tirar a vida assim, só. E então ele é detido e levado para interrogatório. O Sol tinha acabado de nascer em Rosarito, uma pequena povoação a meia dúzia de quilómetros ali da fronteira, quando Roberto Salinas Ramírez, um agricultor, sai da sua casa, acompanhado pelo cão do seu filho, quando é avisado por um vizinho sobre um rasto de que parece ser sangue, provavelmente de algum animal, na sua propriedade. Roberto segue então o caminho que o vizinho dissera e consegue realmente avistar o tal rasto, mas não vê nada por ali, até que realmente o cachorro começa a ladrar para uns arbustos e Roberto aproxima-se quando se depara com uma visão que o iria atormentar por muito tempo. Duas crianças completamente despidas, mas uma delas ainda usava uma fralda, deitados de costas um para o outro e sem vida. Alguém os tinha perfurado. Soube imediatamente que se tratariam de americanos porque eram muito brancos e loiros, segundo ele. O homem em choque liga então para a polícia para denunciar ali aquela macabra descoberta. A ligação realmente ali depois ao caso de Matt foi quase imediata, portanto a polícia procurava pelas duas crianças e elas estavam ali. Algumas fontes dizem que só havia realmente uma perfuração em cada uma das crianças, nomeadamente esse agricultor, o Sr. Roberto, e que realmente essa perfuração teria o diâmetro da junção do dedo indicador com o polegar, portanto foi exatamente este o gesto que ele fez. Porém, o procurador-geral afirmou que Kaleo apresentava 17 perfurações no peito e Roxy 12. Não sei se seria real, realmente tantas perfurações num peito tão pequenino, mas enfim, muito triste. O FBI não menciona realmente o número de golpes, mas confirmou que Roxy foi atingida com uma perfuração no coração. Os detetives do FBI iniciam então o interrogatório a Matt, que conta que no dia colocou os filhos na sua van Mercedes Sprinter porque descobriu que os seus filhos estavam contaminados com o ADN reptiliano da sua mãe e coube-lhe a ele eliminá-los para travar a proliferação desses seres alienígenas, que vieram então à Terra para destruir os humanos. Soube que o ADN dos filhos estavam contaminados através das visões e dos sinais. Depois então terá dirigido durante 5 horas até ao México, onde se hospedou com os filhos no Hotel City Express. No dia 9 de madrugada, ali por volta das 2h54 da manhã, ele saiu com os seus filhos de carro, terá dirigido até Rosarito, onde com um arpão de pesca submarina terá então posto termo à vida dos pequenos. Uma história mirabolante que deixa realmente ali os detetives de queixo caído. A Matt é acusado de homicídio de cidadão americano em país estrangeiro e, tratando-se realmente de um crime federal,
pode ser punido com a pena de morte e cabe realmente ao Procurador-Geral decidir se pede ou não. Enquanto isso, o telemóvel de Matt é então analisado e nele encontram mensagens trocadas com a sua mulher na madrugada da morte das crianças. Às 13h12 da manhã, portanto ele já estaria então a caminho de Rosarito e para o local onde os bebés foram encontrados, e passa a citar, abro aspas: "Olá, querida, também sinto a tua falta. As coisas têm sido difíceis, mas começaram a ficar mais claras também. Ainda estou confuso com muitas coisas e processando através delas. Tantos pensamentos malucos passando pela minha cabeça agora, difícil de explicar." E continua: "Sim, é engraçado que você está a obter toda a clareza através das velhas Bíblias da minha avó. Não eram duas? De qualquer forma, ainda estava pensando queimá-las, caso houvesse um chip nelas ou algo assim. Vou continuar processando tudo e espero obter algumas respostas. Espero que toda esta loucura acabe logo. Te amo." Abby só responderia realmente às mensagens às 9h24 e diz: "Estamos fazendo isto juntos, querido, orando pela clareza sobre você e sua mente. Tudo o que você acreditava e sabia ser verdade está acontecendo agora. Vamos retomar a nossa cidade, a porta da entrada para o avivamento do estado da Califórnia, da nação e do mundo. Você foi criado para mudar o curso da história mundial. Cuido do meu pequeno matador de gigantes e da voz de pomba do céu. Eles com certeza são especiais." Eu penso que aqui seria referindo-se aos filhos. Tudo muito estranho. Portanto, são umas mensagens assim um bocado estranhas. E Abby é chamada para interrogatório para explicar ali melhor o teor daquelas mensagens. A Abby conta que ela e o marido, que tinham há algum tempo atrás estudado e seguiam inclusive o movimento QAnon, mas que o seu marido ficou significativamente mais paranoico do que ela com tudo o que os rodeava. Bom, eu vou fazer aqui uma pequena descrição deste movimento, que inclusive não se pode falar muito, senão a plataforma deita o vídeo abaixo. Que a QAnon é simples, ou simplesmente que é um movimento que se fundamenta numa teoria de conspiração de extrema-direita criada nos Estados Unidos, que alega haver uma cabala secreta formada por adoradores do capeta, pedófilos e canibais, na sua maioria políticos ou pessoas de poder, que dirigem essa rede global de tráfico de abuso infantil. E que conspiraram contra, por exemplo, o ex-presidente Donald Trump e os seus apoiantes. Acreditam que o mundo está a ser invadido pelo povo lagarto, que tem a missão de acabar com a raça humana. E esses seres, portanto, esse povo lagarto, disfarçado sobre a pele humana, comunicam-se por códigos através de determinados gestos que fazem e que emitem mensagens através de fotos, onde realmente esses gestos são perceptíveis, mas só são compreendidos por quem faz parte, portanto, desse povo lagarto. O movimento crê que Trump será realmente o homem que salvará o mundo e que os eliminará, e por isso eles são visíveis nas manifestações pró-Trump. Nomeadamente, a invasão do Capitólio terá sido realmente organizada então pelo movimento Q. Esse movimento passou as fronteiras, espalhou-se pelo mundo inteiro, sendo seguido por milhões de pessoas. Bom, caso pretendam realmente saber mais informações sobre esse movimento, podem pesquisar na net, existe muita informação sobre o assunto. Voltando ao caso, ambos estudavam então ali o movimento e começam a detectar esses gestos em fotos de certos amigos. Portanto, os amigos postavam essas fotografias no Facebook e eles começam a detectar esses gestos, tentam, sei lá, decifrar esses gestos e começam a acreditar que realmente esse povo está ali muito próximo deles.
e que eles precisavam realmente de lutar contra isso. Matt acreditava também que falava diretamente com o Q. No início do ano de 2021, as postagens nas redes sociais de Matt começam realmente a ter ali um tom apocalíptico, e que realmente os humanos deveriam insurgir para eliminar uma elite que habitava e governava o mundo. Abby nunca imaginaria que Matt realmente o fizesse com os seus próprios filhos, e pensando no caso, se ele acreditava que os filhos estavam contaminados com sangue desse povo lagarto, que seria, portanto, teria sido contaminado pela mãe, então muito provavelmente o plano seguinte seria ele tirar a vida à própria esposa, a mãe dos seus filhos, que os havia contaminado. A Abby, ela hoje acredita que sim, ela que seria realmente a próxima vítima. Depois de tudo, ela recolheu-se na sua dor e no seu luto em casa de familiares no Texas, onde ainda permanece. Matt declara-se inocente das acusações de assassinato de cidadão americano em solo estrangeiro, no entanto, assume em vários interrogatórios o homicídio dos filhos. Ele está preso, sem direito a fiança, numa prisão federal que não foi divulgada, mas que é na Califórnia. E apesar de o crime cometido poder ser punido com a pena capital, os promotores não irão pedir essa pena para o Matt. O Roberto, o senhor que descobriu o corpo dos bebés, e que admite que passou várias semanas sem conseguir dormir, porque realmente a imagem vinha-lhe constantemente à mente, construiu um local tipo um altar simbólico em homenagem às crianças. Recentemente, Matt terá escrito uma carta a um amigo, onde afirma que sabe agora que estava enganado, que acreditou em algo que não existia e que não deveria ter perdido tempo a estudar teorias da conspiração e devia-se ter limitado a ser marido e pai. E pede perdão à família, que acredita que ele terá realmente tido ali um surto psicótico quando cometeu aquele ato tão horrível. Aguarda-se realmente a marcação do julgamento, que terá demorado mais devido ali ao facto de o Procurador-Geral ter que decidir efetivamente se apelava à pena capital ou não. Portanto, terá analisado primeiro todo o processo e depois também, porque não é um caso de alguém que instintivamente mau que cometeu um crime, mas sim de um pai carinhoso, cuidadoso com todas as crianças, não só com as suas, que num ato de que podemos considerar que é loucura, cometeu o mais horrível dos crimes contra duas pequenas alminhas que nem sei o que pensar. Por um lado, grita-se por justiça, por outro, questiono-me, mas que raio se passou na cabeça dele? E vocês, o que é que acham? Compadecem-se, obviamente, pelas crianças, pela mãe, pela família. E o Matt? Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham. Eu vou gostar de saber. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal se não é inscrito e ativar as notificações, ok? Eu fico por aqui. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.